Todo ano, a maioria dos cristãos tem um propósito em comum, que é ler a Bíblia toda em um ano. Só que eu acho que é um grande erro quando você se propõe em ler a Bíblia toda em um ano, quando na verdade você devia fazer isso em no máximo 6 meses ou 3 meses. Qual é o problema de ler a Bíblia toda em um ano? E eu queria falar um pouco sobre isso antes que eu entre dentro do conteúdo central deste vídeo. O problema de ler a Bíblia toda em um ano é que quando chega no final, você não consegue se lembrar do que você leu no início. Você fica fazendo ali aquele cronograma pequenininho que vai durar o ano inteiro e você vai conseguir ler a Bíblia, mas a sua capacidade de absorção e de retenção de um conteúdo vai ficar muito vago, vai ficar muito curto e você não vai ter aquela fixação do conteúdo que você está lendo. Eu acho que todos os dias eu tenho que ter uma lição nova, tipo um café com Deus Pai, aquele devocionalzinho. Quando na verdade você não pode só viver de devocional, tipo de tirar um versículo e procurar saber o que Deus está falando hoje com você. Quando na verdade a palavra de Deus ela deve ser estudada, ela deve ser analisada, ela deve estar dentro de você o tempo todo de uma forma muito mais profunda do que só um devocional com anotações e algumas palavras de efeito que você encontra na internet. Você precisa estudar a Bíblia. Não é somente você ler para ter um devocional. Eu acho que isso é muito bom, isso é muito bacana, só que vai chegar um tempo em que o seu nível de relacionamento com Deus, a sua maturidade do seu relacionamento com Deus vai exigir que você conheça mais de Deus. E você só vai conhecer mais de Deus através de duas formas: através da oração e do estudo profundo da palavra de Deus. Como que você vai adquirir um estudo profundo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? Como que você vai ler um texto? Por exemplo, eu abri aqui em Cantares capítulo 8, versículo 1. A quem me dera foras como meu irmão, que me mamou aos seios de minha mãe. Quando te encontrares, fora beijar-te-ia, e eu não seria desprezado. Tipo, você pega um texto, um versículo que você encontrou, você não conhece o contexto desse versículo, você não sabe para quem esse versículo está falando, você não sabe as riquezas que está atrás desse texto, e você pega ali um comentário bíblico teológico muito bom, você pega ali um estudo sobre aquele livro, você vai entender quando esse livro foi escrito, para quem este livro foi escrito, em qual contexto este livro foi escrito, quais as circunstâncias que norteavam o escritor, quem era o escritor, em que época viveu o escritor, qual era a mensagem central que o escritor está querendo passar. Para você, por exemplo, entender as cartas de Paulo, você tem que ter esse tipo de contexto para que você consiga entender as cartas de Paulo. A falta desse contexto todo é o que gera muitas heresias hoje no nosso meio. É o que gera muitas doutrinas que são criadas de uma forma assim, que você olha aqui e se fala, só pode ser piada, mas tem gente criando umas doutrinas muito loucas por aí. E é aquela velha frase, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então chega um momento onde a sua vida com Deus vai exigir uma profundidade maior que você talvez não vai ter só tendo um devocional, lendo um capítulo da Bíblia por dia. Quando você diz assim para mim, é melhor ler um pouquinho todos os dias do que ler muito hoje e não ler nada amanhã, eu concordo com você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz no mínimo 2 a 3 refeições por dia. Você conseguiria sobreviver o ano todo comendo apenas uma maçã todos os dias? Só uma maçã. Você não pode comer arroz, você não pode comer carne, você não pode comer feijão, você não pode comer mais nada na sua vida. Todos os dias você vai poder comer apenas uma maçã. Como vai estar a sua saúde no final do ano? Não precisa ser nenhum nutricionista para você me responder que no final do ano a sua saúde vai estar debilitada. Provavelmente você vai estar fraco, anêmico ou com alguma doença, porque o seu corpo não se alimentou direito e isso é importante. Imagina
Se você todos os dias consumir o mínimo do mínimo da palavra de Deus, não vai haver crescimento. Você só vai crescer e ter maturidade e crescer em Deus a partir do momento que você gastar tempo com isso aqui, perdendo tudo com amor e com alegria. A gente canta isso, mas não consegue estudar a palavra de Deus 1 hora por dia. E na grande maioria das vezes, os cristãos que não conseguem se dedicar a isso aqui, eles têm uma tendência maior em crer e acreditar em algumas heresias, em ficar presos a dogmáticas de igrejas que são hereges, que estão aprisionando a sua vida e levando ele para a perdição. Então, como que eu vou ler a Bíblia toda em um ano? Tem 2 cronogramas que eu acho interessante. O primeiro cronograma é o cronograma de 6 meses. Pô, eu não sei onde encontrar um cronograma de 6 meses para ler a Bíblia toda. Eu te mando. Ah, eu não consigo encontrar. Eu ajudo você. Estou aqui para poder te ajudar. Pega um cronograma de 6 meses e faça. Tem cronograma de 3 meses? Tem. Eu tenho aqui no meu computador cronograma de 3 meses para ler a Bíblia toda. Você vai lá, pega 3 meses para você ler a Bíblia toda. Se você é jovem, está de férias da escola ou da faculdade, pega um cronograma de 30 dias. Faz um propósito com Deus, desativa suas redes sociais e faça um cronograma de 30 dias. E lê a Bíblia toda em 30 dias. Pô, é impossível. Não, cara, às vezes a gente está de férias e é muito triste. A gente vai olhar o tempo que a gente gastou no celular nas férias, quantos episódios de séries da Netflix a gente assiste, a gente não acha aquilo puxado, a gente não acha aquilo loucura, mas a gente acha loucura estudar a Bíblia toda em um mês. Outra coisa que eu indico para você que não consegue entender a Bíblia, você tem dificuldade de entender o que você está lendo, o comentário bíblico ajuda muito. Comentário bíblico é sensacional para ajudar você a entender, principalmente o comentário bíblico que traz contexto histórico e teológico. É maravilhoso. Consigo indicar alguns para vocês? Consigo também, tá? Tem comentário bíblico de Charles Spurgeon, comentário bíblico de D.L. Moody, William Barclay, Matthew Henry, tem muito comentário bíblico legal. Eu gosto de comentário bíblico pentecostal, tem. Eu gosto de comentário bíblico reformado, tem também. Então tem muita coisa. Se você quiser aprender, hoje você tem Hernandes Dias Lopes, você tem Pastor Paulo Júnior, você tem Augusto Nicodemos, você tem muitos grandes homens que se dedicam ao estudo, ensino e à pregação expositiva da palavra. Então tem muita coisa bacana na internet também para você conseguir ler e entender a Bíblia. E quando você começa a fazer isso, sua vida muda, simplesmente muda. Por quê? Porque você deixa de ser um crente frio para ser um crente fervoroso. Você deixa de ser um cristão inconstante para ser um cristão constante na presença de Deus. 99% das pessoas que começam um cronograma bíblico para ler a Bíblia toda em um ano, eles param nas primeiras semanas, porque eles não conseguem manter uma constância. Por quê? Porque é de um ano o cronograma? Não, porque come muito pouco. E se você come todos os dias só uma maçã, a tendência é que você chegue no final do ano ou depois de um mês, você já está doente. E outra grande questão também que se levanta hoje é dia 5 de janeiro, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Hoje é dia 5 de janeiro de 2025. Você consegue me dizer o que você comeu no dia 13 de fevereiro de 2024? Não. Você não consegue. Quando você lê a Bíblia toda em um ano, esse é o problema. Você não consegue ler e guardar por um ano tudo aquilo que você está lendo, porque aquilo vai se fragmentando na sua cabeça. Mas quando você lê um grande volume em um espaço curto de tempo, a sua retenção aumenta. Só que você não vai fazer só uma vez, você vai fazer isso o ano todo. Então, quando chegar no final do ano, o conteúdo que você está lendo, que você está estudando, vai estar muito mais fixado dentro de você. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, meu querido, prepare a sua vida e vá ler a Bíblia.